Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Amostras de rejeito que deslizaram em Godofredo Viana vão passar por novas análises. Primeiras investigações confirmam que não houve contaminação do solo. Acidente mata 4 pessoas na BR-010. O Ministério Público denuncia a justiça por improbidade prefeito de Barra do Corda. Réus vão a júri popular em Bacabeira por crime contra criança e adolescente. E o início do festejo em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, no Santuário do Monte Castelo. Agora, no Jornal da Guará. Prefeitos e ex-prefeitos têm sido alvo principal de ações judiciais baseadas em denúncias do Ministério Público Estadual e Federal. As irregularidades em desvios de valores à educação e saúde são apenas algumas das situações verificadas. As denúncias vêm seguidas, na maior parte das vezes, em condenações, ainda que tardias. Um exemplo está no caso do Ministério Público Federal no Maranhão, que conseguiu na Justiça a condenação do ex-prefeito do município de Vitorino Freire, José Ribamar Rodrigues, por conta de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef. Isso aconteceu em 2007. O ex-prefeito José Ribamar Rodrigues foi denunciado por irregularidades no Fundef. Foi identificado atraso e falhas na prestação de contas, a falta de licitação em contratações, além de saques irregulares. O ex-prefeito foi condenado pela Justiça a ressarcir os recursos no valor de R$ 226.366, além do pagamento de multa no valor de R$ 10.000 e teve ainda os direitos políticos suspensos. As denúncias também estão atingindo gestores em pleno exercício do mandato. Não é isso, Hugo Reis? Boa noite para você. Que informações você tem a respeito disso, hein? Então, Pascoal, infelizmente essa prática tem se tornado regra em muitas gestões e não exceção. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação por improbidade administrativa contra o prefeito do município de Barra do Corda, Eric Oliveira Costa da Silva, o prefeito Eric Costa. Segundo a investigação do Ministério Público, há irregularidades na licitação e em contratos para prestação de serviços gráficos no valor de quase R$ 2,5 milhões de reais. O Ministério Público do Maranhão solicitou à Justiça a indisponibilidade dos bens do prefeito e de outras 6 pessoas envolvidas. O Ministério Público também pediu a perda do mandato do prefeito. Nossa produção ligou para a prefeitura da cidade, tentou localizar o prefeito para falar dessa situação, que pode inclusive render a perda de seu cargo, mas ele não foi localizado. Pascoal. Muito obrigado, Hugo. Boa noite para você. Até amanhã. Em Bacabeira, acusados de assassinar uma criança e um adolescente foram à júri popular. O repórter João Carvalho Júnior acompanhou. O julgamento dos 3 acusados fez a sala do júri ficar cheia. O caso está no Fórum de Rosário, município localizado a 75 quilômetros de São Luís. Os réus chegaram escoltados pelos agentes penitenciários. Antônio Coelho Machado, o Antônio Baixinho, Cleferson de Jesus Machado e Josean Serra Rego estavam sendo acusados pelas mortes de Roberto da Luz, de 11 anos de idade, e Erisvan da Silva Costa, de 12 anos. As vítimas foram assassinadas com tiros de espingarda e cortes de arma branca e depois enterradas em uma cova rasa. Outros 2 jovens também foram atacados. Euler, à época com 15 anos de idade, foi atingido com um tiro na boca, mas conseguiu sobreviver, assim como o Romário de Jesus, que apresentava marcas de bala em uma das pernas e cortes de arma branca em outras partes do corpo. Os 2 foram encontrados por moradores da região de Campo de Peris e levados para o Hospital Socorrão 2 em estado grave. As 4 vítimas eram moradoras da Vila Samara, zona rural de São Luís. De acordo com um dos acusados, o Antônio Baixinho, eles vinham de lá de São Luís somente para roubar animais de criação da propriedade dele. Tanto que o episódio todo aconteceu aqui, às margens da BR-135, em Campo de Peris. Este homem é pai de um dos sobreviventes
e de uma das crianças assassinadas. Criança que tem feito muita falta no convívio familiar. Nós esperamos que hoje dê tudo certo. A juíza me prometeu que hoje dava certo e nós esperamos que sim. Porque a nossa preocupação é que a justiça seja feita, né? Pelos esses cidadãos que fez essa barbaridade com meus filhos. Então hoje é o dia de nós sair com a cabeça mais tranquila, entendendo? Do que aconteceu. A promotora que está acompanhando o caso disse que o Ministério Público vai pedir a condenação de todos os acusados. Realmente o que a gente busca hoje é uma punição exemplar para que sirva mesmo de reflexão, para que as pessoas comecem a pensar melhor sobre suas ações, sobre essa questão de fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? Então, o julgamento de hoje, a gente espera uma resposta realmente à altura. Nós vamos agora com a repórter Mariana Dias, que nos traz outras informações desta noite. Mariana, boa noite para você. Que atualizações você nos traz, hein? Oi, Pascoal, boa noite. Eu continuo com as notícias da área policial. Primeiro quero falar sobre uma investigação de mais um caso de violência contra a mulher aqui em São Luís. Hoje, a patrulha Maria da Penha, da Delegacia Especializada da Mulher, prendeu em flagrante um homem suspeito de descumprir uma medida protetiva e de ter ameaçado a ex-companheira. A vítima acionou a polícia após receber ameaças primeiro por telefone e hoje em casa, quando pela manhã ele teria ido lá com uma faca. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada da Mulher, onde deve ser ouvido até amanhã. É importante ressaltar que nesses casos, onde a vítima faz a denúncia, a Justiça está conseguindo agir com cada vez mais rapidez para evitar mais casos de feminicídio no Maranhão, que já tem os números bem altos. Segundo a SSP, até a primeira quinzena do mês de outubro, foram 35 casos registrados e 5 apenas na região metropolitana de São Luís. Outro destaque que trago é sobre a Operação Perditiones, da Polícia Rodoviária Federal, que investiga o transporte ilegal de madeira serrada pelas rodovias BR-316 e 222. As investigações apontam que servidores públicos atuavam nos municípios de Santo Inês e Araguanã e permitiam a passagem irregular de caminhões carregados de madeira sem a devida documentação. No total, 12 policiais rodoviários federais e 4 fiscais foram afastados de suas funções, a partir de investigações. A Secretaria de Fazenda do Maranhão revelou que os fiscais presos não tinham relação com o órgão. Foram emitidos mandados de prisão temporária contra empresários do setor madeireiro. Pascoal. É hora agora de nossa análise política, uma quinta-feira de movimentação intensa nos bastidores políticos, não era para ser diferente. Não só quinta-feira, na verdade, não é isso? Marcos Saldanha, muito boa noite para você. Muito boa noite, Pascoal, muito boa noite você de casa. Desde que desde que foi eleito, não é isso? O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem se movimentado bastante e muito se tem falado, muitos têm discutido sobre a questão da governabilidade. Como o Bolsonaro vai governar sem o apoio dos grandes partidos. E aí entra um protagonista, vamos dizer assim, de todos os governos, chamado PMDB. Não é isso, Marcos? Pois é, Pascoal. A gente às vezes fala mesmo como se ele já tivesse assumido. Do tanto que ele fala, de tanto que ele fala e de tanto que falam dele. Ou seja, só se fala nisso, né? Esse é o assunto. Bom, essa semana o senador Romero Jucá falou que o MDB, né, que é o PMDB aí renovado, vamos chamar assim, não vai ficar na cauda, né, não vai ficar na rabeira aí na questão da disputa pela presidência do Senado. A gente sabe que hoje o PMDB tem a presidência da casa e terá eleição agora, né, no início já de 2019. O filho do Bolsonaro, em redes sociais, disse que isso era possível, ou seja, houve um pedido e um aceno. E aí a gente fica pensando o seguinte, né? Quer dizer, o PMDB esteve em todos os governos pós, né, governo militar. E agora,
não parece que não vai ser diferente, né? Com o nome de MDB, mas esses acenos que estão sendo feitos. Ou seja, é aquela máxima, não se governa sem o MDB. Por outro lado, o próprio Romero Jucá, que falou, sentiu na pele aí, mais uma vez, as ações aí de desdobramentos da Lava Jato. E a gente fica naquela dúvida, o que acontece com esses tais caciques a partir do momento que eles perderem cargos, por exemplo? Eu falo disso como Sarney, como Edson Lobão e como o próprio Temer. O Temer será agraciado como uma embaixada na Itália, como já se ventilou por aí, ou ele ficará totalmente livre? E a gente sabe que tem a investigação lá do caso dos portos, né? Quer dizer, o Bolsonaro vai fazer algum movimento nesse sentido? É a grande dúvida que fica, né? Em relação, porque sem governo, né? Sim, pois é, Marcos, como nós falávamos aqui a pouco, o MDB é eternamente governo, né? Sempre foi governo. Esse gesto do filho do Bolsonaro, essa manifestação do Jucá, isso tudo tem a ver com essas preocupações que você bem mencionou, do fato de cada um deles ter seus interesses particulares, muito mais interesses particulares do que interesses aí em prol do Brasil. Mas a governabilidade é um ponto aí, sem sombra de dúvidas, importantíssimo no que diz respeito à manutenção desse esquema estabelecido, não? Pois é, porque se criticou muito a quebra desse modelo, mas é nesse modelo que se governa. Ou seja, no modelo que a gente tem no parlamento, com Câmara Alta e Câmara Baixa, você precisa ter um apoio de partido robusto e com musculatura como é o MDB. Ou seja, eu diria que nessa estrutura que nós temos, é muito pouco provável imaginar que o MDB estaria fora do governo ou não teria nenhuma força. Então tudo vai se encaminhando para isso mesmo, que é uma realidade no governo PT, nos governos do Fernando Collor, ele era o vice, que era uma partida também pequena, né? Então dessa vez agora ele não compôs a majoritária, mas ele sabe que a articulação passa por ele. Isso, né? Exatamente, a articulação passa pelo MDB, né? A gente fica imaginando assim, não tem, pode não ter esse apoio num primeiro momento, imaginando que isso não vai acontecer, o que é pouco provável. Mas à medida que vai se barganhando os cargos, a adesão igualmente de outros partidos puxados justamente pelo MDB, cismem com o PMDB, pelo MDB, acaba vindo agregado aí num próximo governo de Bolsonaro, ele pode ter toda essa conjuntura que imaginávamos que ele não pudesse ter anteriormente à sua eleição. Pois é, o Bolsonaro precisa de força, de musculatura num Congresso. O MDB tem essa musculatura e não vai entregar isso de graça, né? Está de olho em vários cargos e no poder que ele tem, né, no país inteiro, inclusive aqui no Maranhão, por exemplo, né? Existem vários cargos federais em vários estados. Nós vamos para a eleição municipal, termina uma, começa a outra. Então já vai todo mundo se articulando através dos cargos federais, já pensar em começar a eleição. E é assim que a política funciona, né? É isso. Tá bom, Marcos, muito obrigado. Ok, boa noite para você e você de casa aí. Muito obrigado. A seguir nós voltamos com mais informações no Jornal da Guará, em Santo Sol.